nós temos nosso PowerPointzinho aqui para nos ajudar, nos socorrer. Então começamos a aula de ontem, expliquei para vocês de forma bem sucinta, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele trabalha basicamente com um conceito muito amplo de consumidor a partir do artigo 29, que é aquele consumidor que a gente chama de consumidor exposto às práticas de mercado. Aqui, inclusive, a gente pode... Vocês estão vendo aí a tela? No caso, o código? Só para eu saber. Então, a gente pode projetar aqui ó, o artigo 29 só para confirmar o que nós estamos falando. Quando ele diz o seguinte, estamos no capítulo 5, fala práticas comerciais. Então, veja que é um capítulo bem amplo. E aí, na primeira seção, ele fala, para os fins deste capítulo e do seguinte, ou seja, daquilo que está no código para frente, equiparam seus consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas neles previstas. Então veja, uma pessoa que foi exposta a uma oferta é consumidora? É consumidora. Pessoa exposta à publicidade é consumidora? É consumidora. Pessoa exposta à prática abusiva, qualquer uma delas, é possuidora? Consumidora? É consumidora. Exemplo que eu dei para vocês, esse aqui, ó. Enviar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Do nada, você recebe um cartão de crédito na sua casa. Você é considerado consumidor? Sim. Por quê? É uma prática abusiva de enviar um determinado produto sem um determinado serviço ali no caso, né, que é o serviço de crédito, sem a solicitação prévia do consumidor. E a gente segue, ó, cobrança de dívida, né? Você foi cobrado por uma dívida que você não tem. Você que se enquadra nessa situação como consumidor? Sim. Se essa dívida for de um fornecedor, sim. Você teve seu nome negativado, né, no banco de cadastros aqui de consumidores sem crédito. Você é considerado consumidor? Considerado consumidor. Então, tudo que vier do artigo 29 para baixo, e aí a gente encerra aqui no 55, que já começa a trabalhar com sanções, tudo que você tem aqui do 29 para baixo, e destaco as práticas abusivas, que elas estão no 39, vão fazer com que o sujeito, ele tenha direito, né, de utilizar o código em seu favor. Então a gente está mencionando aqui especialmente o artigo 29, porque ele é o artigo que inaugura essa parte aqui das práticas comerciais, e a gente já vê logo em seguida no artigo 30, que ele começa a falar da oferta. E aí o artigo 30 diz o seguinte, toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato. Isso é um artigo chave, assim, básico para quem vai trabalhar com essa área de publicidade aqui. Quando a gente fala em oferta, portanto, é um conceito amplo. E aí que eu volto nos nossos slides aqui. O artigo 29 qualifica aquele sujeito que recebe a oferta como consumidor, e aí a gente vê mais à frente que a oferta é toda informação ou publicidade suficientemente precisa, ou seja, aquilo que você consegue identificar como informação ou publicidade. E essa informação, eu mencionei aqui para vocês na aula de ontem, só insistindo, essa informação, geralmente ela vem de um cariz mais simples, né, como o exemplo do sujeito oferecendo uma fruta aqui numa feira. Então, a partir do momento que ele fala, ó, quilo de melancia, R$ 2,99. Então, essa informação já vincula ele a cumprir aquele preço nos termos do código. E nós temos também a publicidade, que aí já carrega um cariz mais complexo, né, com imagens, com mais informações, a gente vai trabalhar de maneira mais aprofundada, mas que vai se enquadrar também nesse conceito de oferta aqui. Então, a gente volta no 30. E o que eu preciso mostrar para vocês? Que essa informação ou essa publicidade, aqui por qualquer meio, e é exatamente aqui que eu vou mostrar para vocês mais à frente os problemas que a gente tem no nosso contexto, né? Pense, por exemplo, nos digital influencers, né? Ou nos youtubers, né? Não sei se vocês já perceberam que o YouTube ele fez uma mudança drástica com relação a acesso de crianças, né, e adolescentes. Então, o que estava acontecendo eram as publicidades por meio dos youtubers mirim, principalmente através daquela estratégia de unboxing. Olha, recebidos do dia, né? E abre.
os irmãos Neto lá, nós vamos comprar não sei quantos Kinder Ovos, né? 1000 Kinder Ovos que nós vamos abrir aqui hoje para ver quais são os brinquedos que tem, né? E aqui no final você sabe que no fundo é a empresa que está fornecendo para ele, porque sabe que tem ali milhões de seguidores e a chance de atingir aquele público ali com aquela publicidade, né, que vem mascarada, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco isso, é muito grande. Então, a gente deve destacar aqui que o código ele utiliza um conceito muito amplo, pode ser veiculado de qualquer forma ou meio de comunicação, e eu acho que o ponto mais importante é obriga o fornecedor e ainda assim integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, aquilo que é discriminado na publicidade, né, quer pagar quanto, né? Aquilo obriga o fornecedor. Por isso que a publicidade ela tem que ter um grau de veracidade muito grande, sob pena do fornecedor, obviamente, assumir a responsabilidade pelo descumprimento daquilo que ele obrigou. Caso muito comum, cansei de fazer ações nesse sentido, são na Black Friday, né? Você tem lá promoções assustadoras e a pessoa compra. O que as empresas fazem muito? Elas têm lá, vamos pensar, elas têm um estoque de 100 iPhones. Aí coloca o preço baixo lá, um desconto legal, e vende, sei lá, 500 iPhones. Aí manda aqueles que tiverem sorte, né, recebem primeiro, e os outros 400 depois são avisados que o produto acabou no estoque, né? Quando eles não falam que perdeu no meio do transporte ali e não tem outro daquele modelo ali. E aí, geralmente, as empresas ainda fazem o pior, que é não te oferecer a devolução do dinheiro, oferecem crédito no site, né? Fiz várias ações já, exatamente com essa sistemática que eu estou falando para vocês. Então, lembrar que a partir do momento em que você tem ali uma oferta, né, feita naquele celular, naquele valor e tal, aí você vai falar assim, professor, mas paciência, acabou o estoque, né? Ok, mas aí já vem, isso que eu estou falando para vocês, a importância do projeto que atualiza o código com relação ao comércio eletrônico, que ele exige esse tipo de cuidado. Se eu tenho 100 iPhones, é só eu colocar lá na minha página 100 itens disponíveis para venda. Na hora que vendeu os 100, o site mesmo já deveria tirar da página ali a oferta daquele celular no preço que estava de promoção. Então veja que isso é algo simples de fazer quando você pensa na complexidade que é manter um sistema de comércio eletrônico, né? Não me parece ser justo impor ao consumidor e às vezes ficar mais de mês com o seu dinheiro parado, quando o fornecedor não oferece a devolução, né? E ao mesmo tempo o fornecedor está ali fazendo com que aquele dinheiro circule em forma de capital, né? Tem lá, imagina, 500 iPhones vendidos, você entrega 100 e fica enrolando os outros 400 consumidores ali. Aquele dinheiro daqueles consumidores ali, ele obviamente está sendo investido pela empresa. Então, dizer para vocês que essa informação aqui obriga o fornecedor é uma informação extremamente importante, porque ela vai criar esse cariz aqui de obrigação e lembrar que é obrigação quando descumprido. Inclusive essa parte que diz que integra o contrato, ela é bem importante nesse sentido. Ela vai assumir uma responsabilidade pelo descumprimento se ocorrer. Beleza. A gente segue porque vendo o artigo 31, a gente extrai um dever muito importante quando se trata de oferta, mais especificamente de publicidade, que é o dever de informação. O que nós temos no dever de informação? Basicamente, são algumas exigências que toda informação passada na relação de consumo ali, principalmente na publicidade, deve seguir. Então, primeiro, a informação ela precisa ser correta, precisa ser verdadeira. Então, quando você vê lá, por exemplo, aqueles carros, né, que vem com a publicidade falando que ele faz não sei quantos quilômetros por litro e tal, geralmente vem até aquele asterisco lá embaixo, né, falando andando a 40 por hora, sem o ar-condicionado ligado, numa rodovia, num local de circuito fechado, aí fica fácil você fazer até 20 km por litro ali, né? Mas veja, no fundo, não poderia colocar uma publicidade falando que o carro faz, sei lá, 30, 40 km por litro, quando nunca faz, porque senão você estaria incorrendo numa publicidade ilícita, que a gente vai ver mais à frente, que é a publicidade enganosa. Então, o primeiro dever de informação aqui, que essa informação seja correta, verdadeira. O segundo ponto do dever de informação, que ela seja clara, de fácil entendimento. A pessoa vê ali de
pronto já consegue entender o que aquela publicidade quer passar. Terceiro, ela precisa ser precisa, não prolixa. E aí, não também escassa, né? A gente tem esse grande problema no contexto de hoje. Inclusive, isso serve para questão de estudos, né? Se antigamente você tinha uma dificuldade de acesso ao material, hoje você tem uma dificuldade de muito material, você não sabe onde começa a estudar, né? E aqui no dever de informação, a gente volta àquela ideia que falamos lá no começo do curso de vulnerabilidade, a informação ela tem que ser exata ali, precisa. Você não pode omitir informação importante, nem encher o consumidor de informações que são totalmente desnecessárias. Além disso, toda informação ela tem que ser ostensiva, ali, de fácil percepção e, importante também, que seja em português. Isso que a gente fez nada mais foi do que resumir o artigo 31, né, que ele fala que a oferta e apresentação de produtos e serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Isso aqui a gente já viu lá atrás, né? Quando for um produto ou um serviço de periculosidade inerente ali, né, ou que tem um risco inerente à sua natureza, à sua fruição, ele tem que ser sempre acompanhado das instruções de segurança e de utilização ali, de maneira a não colocar o consumidor em risco, sob pena de tornar aquele produto ou serviço um produto ou serviço defeituoso. Beleza. Aí a gente segue dizendo o seguinte: o que esse dever de informação traz no artigo 31 é a proibição do que a gente chama de maquiagem do produto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui interessante que aconteceu. Talvez muita gente ainda vai lembrar, mas em 2006 a Coca-Cola começou uma estratégia para reduzir o tamanho da garrafinha de 600. E veja que já algo até era na época, hoje nem tanto, né? Era algo cultural você falar garrafinha de 600, garrafinha de 600. Qual é a estratégia que geralmente as empresas fazem? Elas mantêm mais ou menos o mesmo tamanho da embalagem. No caso da Coca-Cola, eles mantiveram a mesma altura da embalagem aqui, mas dá uma afinada nela, né? Não sei se vocês já perceberam os sucos, né, que eram sucos Del Valle, que são hoje da Coca, eles passaram por esse processo, né? Eles reduziram a quantidade, mas afinaram a latinha para ela ficar bem parecida com a latinha da Red Bull e esticaram ela para você ter uma ilusão de ótica de que aquele produto tem um tamanho grande, né? É muito comum você ver vinhos assim também, né? O vinho às vezes é a garrafa bem fininha assim, poxa, tradicionalmente 1 litro de vinho, quando na verdade tem lá 800 ml, 850 ml. Eles tiram a quantidade aqui. No caso de 2006, a Coca-Cola foi impedida de promover essa mudança, de retirar do mercado a Coca de 600, colocando de 500. E eu acho que até hoje, eu não confesso que eu não tenho certeza, mas eu acho que a Coca depois ela introduziu a Coca de 500, então ela manteve os dois produtos, até ela sumir com a de 600, né? Me parece que foi isso que aconteceu. Mas a ideia aqui foi que essa maquiagem de preço, né, você pegar as informações ali, esconder que houve aquela redução de conteúdo e, ao mesmo tempo, organizar a embalagem ali de uma forma que o consumidor não perceba que ela foi reduzida, trata de uma violação ao dever de informação aqui, como a gente está vendo. Um caso que eu acho que é mais gritante assim o dever de informação é o caso do glúten, que agora, inclusive, é obrigação legal, né? Todo produto que contém glúten, ele tem que ter o aviso, porque, obviamente, é uma questão de segurança, posto que, para quem tem determinadas alergias, aí pode ser até fatal. Então, mais uma vez, a gente vê o dever de informação sendo algo muito importante, né? Eu poderia citar também o caso dos transgênicos. Ainda existe a legislação que exige que todo produto transgênico conste, apesar do nosso Congresso, que é fortemente ruralista, já ter tentado tirar isso há bastante tempo. Eles vão tentando, né, esconder do consumidor que aquilo é um produto transgênico, mas você vê um movimento de proteção do consumidor lutando exatamente para o contrário.
Existem propostas importantes aí do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que é de melhorar a apresentação dos produtos com relação a açúcar, que é um problema muito grande também no nosso contexto, principalmente para crianças, né? O excesso de açúcar nos alimentos que são chamados alimentos industrializados. Tudo isso passaria pela ótica do dever de informação. Você ter o direito de saber a quantidade de açúcar que tem ali. Para quem já tem esse costume, né? Foi algo que eu aprendi com a vida. Muitos produtos que vêm assim, sem açúcar, quando você vê lá, ele tem outras formas de adoçante que são tão, vamos dizer assim, prejudiciais quanto açúcar, né? Tem lá maltodextrina, sucarose, então mel, né? Colocam todos os tipos de adoçante possíveis lá, que às vezes para uma pessoa que quer ingerir um alimento sem esse tipo de... sem adoçar, né? Sem ter algum tipo de adoçante ali, como seria o caso da pessoa que tem diabetes, acabaria tendo o seu direito de informação violado ali. Outro caso legal aqui, que eu lembro, jurisprudencial, né, falando para vocês, foi o caso do Palio, que saiu o Palio, se eu não me engano é esse modelo aqui, seria mais ou menos assim, o modelo, vinha esse modelo de carro, então vinha lá o Palio e tal. Aí em 2006, saiu o modelo de Palio, que seria o 2006. Isso é comum as empresas fazerem, eu acho ridículo. Mas em 2006 saiu o modelo 2007. Então você compra o carro fabricado em 2006, só que o modelo 2007. Foi o caso desse Palio aqui. Eu acho que é esse mesmo, 2006, 2007. Só que o que aconteceu? Quando virou o ano, saiu o Palio 2007, modelo 2007. Aí veja, qual que é o problema? Se esse carro aqui já era o fabricado em 2006, mas já era o modelo 2007, não teria como você falar que esse carro aqui seria o mesmo modelo desse aqui. Por mais que eles tenham fabricações diferentes, a partir do momento que você fala que esse aqui fabricado em 2006 já era o modelo 2007, quando você muda essa, dizer assim, você muda a estrutura do carro aqui no que se refere à sua estética, obviamente está praticando aquilo que a gente está falando de maquiagem de informações, né? Você está maquiando um produto, vendeu esse aqui como se fosse um lançamento, e aí quando vira o ano você mata ele como um modelo antigo e sai com um modelo mais novo. Seria essa a proposta aqui quando a gente pensa em dever de informação. Ok. Vejam que essa ideia do dever de informação está muito relacionada ao próprio princípio da transparência, de modo que quanto mais transparência houver na negociação, maiores são as chances de você não ter nenhum tipo de violação de direitos, obviamente. Quando a gente fala aqui em dever de informação também, a doutrina tradicionalmente coloca algumas características que a informação tem, ou seja, vem informação, conteúdo, o que tem ali, né? Acho legal isso aqui, você vai comprar ovos, aí tem lá assim, alérgicos, cuidado, ovos, né? Tem informação numa caixa de ovos, né? Incrível isso, né? Brasil é um lugar que merece ser estudado. Mas veja, tem lá informação, conteúdo, informação, utilização, como que você vai utilizar aquilo ali, principalmente quando se trata de um produto que o uso, né, a fruição pode ser perigosa. Tem a informação preço e a informação advertência quando se trata de algum produto nocivo, como cigarro, bebida, né, ou outros produtos aí que a gente pode ter um determinado risco ou mesmo um determinado prejuízo pelo seu consumo. Ok, a gente avança para dizer que tradicionalmente a doutrina também, já são questões mais doutrinárias, divide as publicidades em 3 espécies. Você teria uma primeira espécie de publicidade que é aquela institucional, em que basicamente se faz uma divulgação da empresa ali, do fornecedor, da marca, né? Só divulga ali uma chamada só da instituição mesmo. Você teria uma outra publicidade que já é promocional, e aí quando se fala em publicidade promocional, efetivamente você está trabalhando com a apresentação do produto ou do serviço, a apresentação do conteúdo, do preço, já vem mais informações
não só daquele produto ou serviço, mas também da forma com que você pode contratá-lo, né? Deixei como exemplo aí para vocês. Esse aqui não, esse aqui é zoeira. O que seria aqui, pensando na nossa universidade institucional, uma publicidade aqui, Universidade de Rio Verde, se comparar vai ver que é incomparável. E aí já uma publicidade promocional seria aquela que fecha mais informações com relação àquela oferta que está se propondo, né? Então, se você tem uma universidade, essa universidade oferece um vestibular, esse vestibular vai ocorrer no dia tal, tal, se você conseguir passar, você ingressa na instituição, ok? Então, publicidade institucional tem como finalidade evidenciar ou demonstrar a marca, a empresa, a instituição. A promocional já é efetivamente promover ou tentar promover a venda ou a oferta de uma maneira geral do produto ou do serviço. E tem também a espécie de publicidade de patrocínio, que é muito comum também. A gente vê aí jogadores de futebol, né? E é onde eu insisto com vocês, quando a gente pensa na publicidade tradicional, né? Você tá lá vendo um jogo do Santos, né? Aparece lá, né? Caixa, né? Ou isso aqui é algo que me incomoda, inclusive, né? Empresa pública fazendo publicidade. Mas enfim, é outra discussão. Mas você tá lá assistindo o jogo e aparece lá, beba Coca-Cola, né? Veja, você sabe que existe um patrocínio por trás daquele jogo ali ou daquele evento, e esse patrocínio está sendo uma forma daquela marca fazer a sua publicidade. O problema ganha maiores proporções, ou na verdade a questão ela se torna um grande problema, quando você não consegue mais identificar se essa divulgação aqui de um produto ou serviço ela foi patrocinada ou não, né? Por exemplo, se você ver aqui tem um livro, sei lá, do Pablo Stolze aqui, que é azulzinho e ele se destaca. Aí eu tô dando aula aqui e falo, inclusive, se você quiser estudar sobre contratos, tem um excelente livro e tal. Aí você pega o livro, esse livro aqui é um dos melhores que eu já li, tá. Veja, na internet muitas vezes a gente não sabe se o Stolze não só me deu o livro, como ele está me pagando, sei lá, 10, 15% para cada venda desse livro aqui que eu fizer, né? Então, o problema da publicidade patrocinada, ela começa a surgir quando você não consegue identificar, e a gente vai ver isso mais à frente, se aquilo que está sendo divulgado como um produto ou um serviço é uma descrição sincera de alguém que está divulgando aquilo ali como se estivesse fazendo para os seus amigos ou familiares, ou se trata de um patrocínio que vem escondido naquela plataforma de comunicação ali. Uma reflexão que eu gosto de fazer, né, colocando essa camisa do Santos aqui, é como que a publicidade ela tem invadido nossa vida, né? Você pega, por exemplo, camisas de futebol mais antigas, né? Tinha lá o brasão do time e tal, quando muito um ou outro patrocínio, que obviamente acaba ajudando os clubes a se manterem, mas era só, né? O resto era amor e identificação. Hoje não, né? Hoje os jogadores faltam, sei lá, colocar na cara, né? Uma máscara com algum tipo de publicidade, né? Você vê no peito, no ombro, né? Já coloca na bunda, na calça, no meião, né? Isso é bem louco, né? Você vê que a publicidade ela vai invadindo o nosso espaço a cada dia que passa. Nós já vimos lá atrás a questão da veracidade, mas ele não deixa de ser um princípio que ganha maior importância aqui, como eu disse para vocês, quando a gente for trabalhar principalmente com as publicidades ilícitas. E basicamente nós temos duas espécies de publicidade ilícita pelo código, é a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, de acordo com esses dois princípios aqui, inclusive. Sai daqui, cabelo. Temos o princípio da inversão do ônus da prova, isso que é bem importante, está aqui no 38. O que ele diz? O ônus da prova da veracidade e correção da informação cabe a quem as patrocina. Então, se você... Diga. Vontade. Eu vou mandar esse slide aqui para vocês. Não, pode ficar tranquilo, eu vou mandar tudo isso aqui para vocês. Mas basicamente, o princípio da inversão do ônus da prova vai dizer mais ou menos o seguinte. Quando um fornecedor diz lá, por exemplo,
Eu estava vendo uma discussão interessante esses dias, né? Nossa, o nosso cursinho aprovou 70% dos sujeitos que estão aí na classificação de magistrado do Tribunal de Justiça de Goiás. Veja, se você, porventura, achar que aquela informação ali é falsa, fala, poxa, tem 70 aprovados, como que 70% desses aprovados estão em um cursinho só, com tanto cursinho bom e tal? Você pode entrar com uma ação falando que foi prejudicado por alguma forma, sei lá, por que razão, né? Vamos imaginar aqui o Ministério Público, ele entra com a ação entendendo que aquilo ali se trata de uma publicidade enganosa. O ônus de provar que aqueles sujeitos ali, que aquela informação, né, 70% dos aprovados eram daquele cursinho, o ônus de provar isso aqui é do fornecedor que faz a divulgação, né? Achei bem legal que eu estava vendo uma live de um procurador e ele disse que quando passou, acho que para a segunda fase, não sei, ele começou a receber convite dos cursinhos, né, para estudar de graça com eles. Então é uma prática bem comum, me parece, né, pelo que eu tenho visto aí, quando você está lá na fase oral, nas últimas fases do concurso ali, eles te convidam para estudar com eles, porque já sabe que você tem uma qualidade de ensino boa, não de ensino, mas de conteúdo, porque senão não estaria ali naquela fase do concurso. Mas em contrapartida, se você passar, eles vão tirar foto sua, falar que você estudou lá, que você viveu lá, né? Enfim, vão usar a sua imagem como se você fosse uma demonstração que aquele cursinho tem a qualidade, né? A gente segue o princípio da identificação, é importantíssimo, vou falar dele mais aprofundadamente agora. O que o princípio da identificação diz? É o que está no artigo 36. E esse aqui é um dos, para mim, mais importantes, e ele vem de forma mais discriminada na atualização do código pelo projeto de lei 3514. O princípio da publicidade diz o seguinte, da identificação, perdão, ele diz o seguinte: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. O que isso significa? Quando eu falo em princípio da identificação, eu digo que quando aquela informação que está sendo me passada for uma publicidade, ou seja, e o que é uma publicidade? Um conceito que a gente precisa trabalhar. É alguém oferecendo um produto ou serviço, ou seja, é um fornecedor induzindo aquele que é o destinatário da informação para que ele compre ou acesse ou gaste de alguma forma com um produto ou serviço. Então a publicidade ela sempre tem um caráter de lucrar com relação ao fornecedor. O fornecedor ele só faz publicidades porque ele quer lucrar com aquilo, seja vendendo um produto, seja oferecendo um serviço. Quando eu falo o princípio da identificação, isso quer dizer que quando eu fizer uma publicidade, eu preciso mostrar para a pessoa que está aí recebendo que aquilo é uma publicidade. Então veja, qual a ideia por trás? Quando você está recebendo informações, vamos dizer assim, sem segundas intenções, você reage de uma forma. Então eu estou aqui conversando com vocês, falando, olha, tem um livro de direito civil aqui que é muito bom, eu uso e tal, veja. É uma informação que você recebe sem filtros, você recebe de forma ingênua. Já quando eu falo o seguinte, olha, pessoal, agora é uma publicidade aqui, o seguinte, eu recebo 10%, né, do que vender desse livro aqui. Então o livro é muito bom, eu já li, eu gosto bastante dele, está aí em promoção. Então veja, você já sabe que eu estou te oferecendo esse livro, na maioria das vezes, não porque o livro é bom, mas porque o livro ele está me dando um lucro. Ou seja, eu quero vender esse livro. A publicidade, portanto, ela tem a intenção de vender, né, algo ao consumidor. Então, quando a gente fala do princípio da identificação, ele diz que toda publicidade ela tem que ser facilmente identificada como tal. Ou seja, você tem que ver aquilo e falar, olha, eu sei, isso aqui é uma publicidade. Vejam, nesse sentido, o que o código, de maneira implícita, ele proíbe, ele veda? A chamada publicidade clandestina, para mim essa aqui é a pior, que é o também chamado merchandising. O que isso significa? A publicidade clandestina, o merchandising, é aquela que vem escondida. Você não sabe que ela é uma publicidade. Eu mostro aqui para vocês cenas de um filme que para mim é um filme fantástico,
todo mundo tem que assistir esse filme, na minha humilde opinião, que é o Clube da Luta. O Clube da Luta, ele faz diversas críticas, né, ao nosso mundo capitalista e consumista de uma forma geral. E um ponto interessante do filme é que ele é cheio de mensagens subliminares e ele é cheio de publicidades clandestinas que vêm escondidas. Nesse caso específico aqui, o que eu quero mostrar para vocês é, durante várias partes do filme, aparece alguém bebendo num copinho que é tradicionalmente o copinho da Starbucks. Qual é a ideia? Que é essa aqui, ó. Qual é a ideia? A ideia é, né, naqueles momentos ali, ó, o cara tá trabalhando e tal, com gás, né? O que que ele faz? Ele toma um café, né? Sei lá, um cappuccino, um café gelado, né? Ele toma um Starbucks. Então, a ideia da publicidade clandestina é aquela que te oferece um determinado produto ou serviço sem que você perceba que aquilo é um oferecimento, né? Você tá aqui de boa, achando que faz parte, e essa é uma das maiores estratégias do merchandising em filmes, né? Coloca aquele produto ali em destaque dentro da história do filme para você achar que ele faz parte do filme, né? Eu estava assistindo um filme esses dias que o cara, toda vez que ele ia sair de carro, aparecia à frente do carro, assim, era um Audi bonito, um jipão da Audi, né? Esse SUV, né? Da Audi grandão, aí vinha à frente do carro, assim, o símbolo da Audi, ele vinha distanciando e tal, ele ia chegando, a câmera ia dando um zoom. Isso não é feito à toa, é feito de propósito. Então você vê aquele cara, às vezes, bem sucedido, tal, se dando bem, ele chega num carrão, então inconscientemente já fala, poxa, esse carrão aí vai me trazer toda essa alegria, essa felicidade, né, genuína, esse sucesso, poder que o filme está oferecendo. A Globo fazia demais isso, né? Você pega novelas aqui, aí tá lá no meio da discussão e tal. Aí o casal apaixonado aparece lá, né? Uma CIA lá no fundo, né? Ou a moça vai lavar roupa, de repente aparece uma caixa Omo e tal. Tudo isso são exemplos de publicidades que seriam ilícitas, na verdade elas são ilícitas, de acordo com o código, porque clandestinas. E inclusive a Globo, tem muito tempo que eu não assisto televisão, mas eu lembro de algumas situações, pelo menos de novela, quando ela ia fazer esse merchandise aqui, aparece lá num cantinho, assim, né? Onde que eu vou pôr aqui? Aqui, assim, informe publicitário. Ou seja, tava te identificando, olha, agora a gente vai mostrar lá o sujeito bebendo um cafezinho. Eu falo, que delícia, né? E faz um tchô, e some. Mas aí tá escrito lá, informe publicitário. Você fala, opa, peraí. Não é que faz parte da história beber aquele café. É que a empresa de café está pagando para que a sua marca seja divulgada ali. Assim como a gente vê no próprio jogo de futebol, né? Tô lembrando aqui. Quando o Faustão faz isso, né? Agora é o momento do... O que é que ele fala? Do merchan, uma coisa assim. Aí ele mostra lá um livro, né? Um CD, um trem assim. Reclames do Plim Plim, obrigado. É algo que tradicionalmente ele faz para mostrar que aquilo ali é uma publicidade. Não é o Faustão, né, com todo a sua cultura e intelectualidade mostrando para você livros. É, na verdade, uma editora que está pagando para ele apresentar ali um livro ou um CD, né, que geralmente é de algum sujeito que está, pelo menos, sei lá, a época que eu assisti Faustão, né, é um sujeito que está ali no famoso no momento, né. E não acreditem que o cara vai no Faustão porque ele tá famoso, né? É caríssimo, né? Eu lembro de uma vez comentar com um sujeito que trabalha como empresário de dupla sertaneja, disse que ir no Faustão é tipo assim, o auge, né? Quando o cara tá fazendo um investimento pesado no cantor. Então, obviamente, aquilo ali é uma forma de divulgar o produto, o serviço ali dentro de uma televisão. Hoje, perdendo força, como a gente percebe, pela internet, né? A internet hoje está abraçando tudo isso aí. Além disso, nós temos a publicidade dissimulada. Isso aqui ela é mais, vamos dizer assim, mais antiga, que basicamente é aquela que vem dentro de uma redação ali, geralmente era jornais ou revistas, né? Vamos pensar a Quatro Rodas. A Quatro Rodas fala que vai fazer o teste do, sei lá, o novo carro da Volks, quando na verdade aquilo é publicidade, né? Hoje a gente poderia falar do blog, né? Às vezes você entra num blog lá, Desinchar, né? Que é um chazinho que está na moda aí.
Aí você segue lá aquela blogueira que é toda fitness, que faz exercícios, que se alimenta bem, e aí ela vai e faz escreve lá, né? Ó, se eu descobri um chá que é uma delícia e tal. E aí você acha que aquilo é uma descrição de algo que ela efetivamente estava redigindo como escritora livre, quando na verdade é uma publicidade que está ali dissimulada no meio daquela história, né? Esse caso do desinchar é legal, né? Essas coisas viralizam, né? Todo mundo, né? Tem que tomar que emagrece e tal. E aí a última forma de publicidade que é vedada pelos princípios da identificação é chamada publicidade subliminar. E essa que eu deixei um estímulozinho aqui para encher o saco de vocês, que vai dizer mais ou menos o seguinte: é o tipo de publicidade que ela se é que isso existe, né? Ela trabalha com estímulo no subconsciente da pessoa. Então, basicamente, a informação ali do comprado, adquirido, do aproveitar aquele produto ou serviço, ela não é feita de forma direta e identificada como a gente está mencionando aqui. Ela é feita às escondidas. Quando você assistir alguma publicidade que seja de perfume, preste atenção nisso aqui. Quando ela vem, perfume trabalha muito com sensualidade, com prazer e tal. Isso geralmente são publicidades subliminares. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu separei rapidão. Deixa eu parar de compartilhar aqui para vocês não verem minhas provas. Aqui, ó. Eu adoro essa publicidade aqui. Cheia de mensagem subliminal. Peraí. Vamos ver quem que vai lembrar dela. Essa publicidade ela é bem legal, né? Tem outras aqui também. Caramba, eu fechei sem querer. Tem outras aqui também. Essa aqui é legal. Peraí. Veja o seguinte, por mais que... Deixa eu voltar aqui. Por mais que essas publicidades que eu mostrei, elas são, de certa forma, assim, você consegue identificar que é uma publicidade. Eu gosto de, óbvio, tá lá nítido que é uma publicidade. Eu gosto de mostrar elas porque elas representam isso que eu estou falando aqui de subliminar. Como assim subliminar? Elas têm um monte de estímulos a nível subconsciente que são feitos ali e muitas vezes a gente não imagina, não percebe, né, na verdade. E no fundo, para ela ser subliminar, ela tem que ter esses estímulos, né? Muita gente, quando escuta, por exemplo, essa publicidade do batom, depois fica, né? Compre batom, falando isso, igual a música ruim, sabe? Que você fica com o refrão nela na cabeça, né? Pá, te insistindo com aquilo ali. Geralmente elas são feitas nesse sentido. Alguém percebeu alguma coisa assim que incomodou nessa publicidade do Trident? Algo que você falou assim, não, eu acho que tem uma coisa aqui que tá para além do que a imagem está revelando. Alguém notou aí?
Não precisa brigar, gente. Todo mundo vai poder participar. Então vamos lá. Essa publicidade ela é bem interessante que ela é recheada de estímulos nesse sentido. Ó, para ter uma nova atitude, aí mostra uma mulher, tipo aquela mocinha que trabalha com você. Aí de repente olha onde a câmera vai descer. Uma atitude diferente. Aí a câmera desce mais ou menos no sentido da mocinha. Fora outras várias, eu gosto dessa aqui, ó. Veja, e aí vem todas as. Se você perceber o que ele fala, é tudo com um tom sexual, essa publicidade aqui. Presta atenção nas falas, né, nas palavras que são utilizadas. Então veja, olha esse, vamos dizer assim, essa abordagem que é utilizada com o rosto dessa mulher sorrindo e tal, as amigas todas rindo em volta, como se ela tivesse interessada nesse sujeito que está olhando para ela, que no caso é você, consumidor. Daqui também o mesmo. Oi? Ah, sério? Ah, não. Não, por que vocês não falaram nada, meu Deus do céu? Não. Ah, não, eu não. Tô fazendo merda aqui. Agora sim. Agora sim, né? Então vamos lá. Agora sim, né? Vocês viram aí, né? Então vamos lá. Vou mostrar o que eu tinha mostrado. A primeira cena é a mocinha que trabalha lá onde você trabalha, mas aparentemente você nunca conversou com ela. E vejam o momento em que eu vou tomar uma atitude, qual que é o movimento que a câmera faz. Já faz aquele movimento que é um movimento sugestivo. Depois, você tem aqui uma expressão que fala assim, entrou? Entrou? Aí, tchup, entrou. Aí onde eu estava falando para vocês é essa imagem aqui, ó. Que você tem, obviamente, a mulher rindo, o olhar direcionado para você, né, que é o, vamos dizer assim, o destinatário da publicidade, as amigas ao redor também rindo, assim, como ela está interessada. Depois muda para um rapaz, mais ou menos o mesmo raciocínio. Aí volta naquela primeira mocinha, que é a mocinha que você tinha, que tinha rolado aquele movimento da câmera lá. Aí vem um, dois, três, e aí olha isso aqui. A última cena que fecha vamos dizer assim, que fecha a publicidade é uma cena da mulher colocando de forma totalmente expressiva o Trident na boca, e aí fecha a publicidade falando o seguinte: máscara que relaxa. E então assim, quando você vai estudar a nível, vamos dizer assim, deixa eu pegar. Quando você vai estudar a nível subconsciente uma publicidade nesse sentido aí, você consegue perceber que ela tem todo um caráter de cunho sexual envolvido ali, né? E geralmente as publicidades subliminares elas têm isso, ou de um caráter que envolva algo sexual, ou envolvendo desejo, ou às vezes um medo, um receio, né? Isso é muito comum. Porque são o que a gente. As de cerveja são as campeãs, né? As cervejas são as campeãs. Eu poderia ficar aqui, sei lá, uma noite inteira mostrando publicidades e eu fazendo essa provocação com vocês com relação a esses estímulos subconscientes. O que você está falando aí, eu estou lembrando, eu tenho vários aqui. Eu estou lembrando de uma que é bem legal também, que eu particularmente acho muito bem feita,
principalmente em razão do conhecimento envolvendo a hipnose que eu tenho, né? Porque a gente nota que elas são publicidades que utilizam vários princípios do que a gente chama de princípios para hipnotizar uma pessoa em uma determinada oferta, né? Determinada publicidade, na verdade. Eu vou abrir aqui, vocês me falam se vocês estão vendo. Cadê, meu Deus? Zoom. É, talvez, cara, talvez, porque você tem que pensar o seguinte, eu gosto sempre de falar isso. Aqui nós estamos em um grupo seleto de pessoas que estão concluindo nível superior. Então você pressupõe que são pessoas que têm um senso crítico um pouco maior. Eu estou falando para uma massa de milhões de consumidores aqui, muitos que olham ali e ficam, né, né, igual o Homer Simpson, babando, né? Eu adoro o Homer Simpson, porque o Homer Simpson tem que pensar que ele é o homem médio, né? O Homer Simpson. E não é só o americano médio, ele é o brasileiro médio também, né? E aí essa publicidade, elas são feitas geralmente para esse homem médio aí, ok? Olha essa aqui, vocês estão vendo aí, né, a imagem? Essa publicidade que ela é bem legal. O que essas publicidades da Garoto fazem, que eu acho bem legal, assim, como estudioso, né? É que quando a gente vai estudar hipnose, a modulação de voz, ela é algo essencial, né? Porque de forma inconsciente a gente tem a tendência de interpretar os sons de acordo com a forma que aquele som é emitido. Então quando você fala para a pessoa assim, vai, pega bem, já veja que são as chamadas, tem a voz materna, a voz paterna, a voz sensual, a voz de autoridade. Você tem várias formas de voz aqui, mas meus exemplos aqui vão ficar mais prejudicados, porque eu estou bem cansado, né? Estou vendo que minha voz já está meio prejudicada nesse sentido aí. Mas se você prestar bastante atenção na publicidade, ela tem uma modulação de voz o tempo inteiro, e junto com isso são as chamadas sugestões diretas que a gente chama, né? Que vai falando o que você tem que fazer, né? Então pega o chocolate, quebra e tal, morde bem devagarinho, e aí no final ele deixa a grande sugestão, né? Você tem que experimentar, né? Eu gosto particularmente dessa partezinha do final aqui que mostra o chocolate todo derretendo, né? Percebam a forma de modulação da voz. Vocês não estão conseguindo escutar? Então vai ficar um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Deixa eu tentar aqui de outra forma. Conseguiram ouvir agora? Também não. Tô sem som. Então, eu não sei como que eu vou fazer para mostrar o som aqui para vocês. Caramba. Enfim. Mas, para dizer o seguinte, vou voltar para nossa oportunidade, eu mostro para vocês. Eu tenho uma porção de publicidades, né, nesse sentido aqui. Mas basicamente é essa utilização de estímulos aqui que são feitos mais no nosso subconsciente, que, sei lá, hoje em dia se questiona muito se existe essa existência do subconsciente, né? Principalmente porque houve uma banalização desses estudos de subconsciente, né? Aí vem os coaches, os hipnólogos de fachada, né? Que vão falar que o próprio poder do subconsciente, um livro muito famoso do Joseph Murphy, que vai falar que tudo está no subconsciente, a cura é o subconsciente, né? Dane-se coronavírus, o poder da sua mente vai conseguir você curar ele ali. Então, uma banalização dessa ideia aqui, que na verdade é uma teoria, e eu tenho pensado bastante de uma forma mais científica essa análise aqui, que é mais ou menos
quando a gente fala em publicidade subliminar, é aquela que estimula o seu raciocínio, que a gente chama de raciocínio impulsivo, aquele mais animal, aquele rápido, que você não consegue refletir. Assim como é, por exemplo, o estímulo sexual, né? Você não reflete, você não raciocina, você não pensa de forma consciente. Ele simplesmente vem de uma maneira quase que natural. A publicidade subliminar ela faz isso. No Brasil, eu sei, tinha um caso do Silvio Santos, né, da Jequiti, né, que era a típica publicidade subliminar. Piscava lá, né, o Jequiti, piscava lá bem rapidão, e isso virou uma ação. Só que o Silvio Santos, muito esperto, né, não sei ele, ou sei lá, os profissionais que ele paga lá para fazer isso, quando eles tiveram a indicação lá de que estavam sendo processados porque a publicidade era subliminar, eles aumentaram o tempo em que a publicidade aparecia lá. Então ficava lá, Jequiti, né, uma tela do nada. Primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, que merda é essa, né? Você tá lá assistindo o Silvio Santos, eu adoro assistir o Silvio Santos. Adorava, tem muito tempo que eu não vejo TV. Mas você tá lá assistindo o Silvio Santos, de repente, puf, Jequiti. Aí fica um tempo assim e some. Por que que ela passou a ficar um tempo? Porque aí você sabia que aquilo era uma publicidade, visando o princípio da identificação. Quando é subliminar, é algo que vem escondido, assim, né? Igual eu falei pra você, você passa o Starbucks aqui, bebendo Starbucks, ele passa a ser um estímulo que você muitas vezes nem percebe, né? O caso mais famoso que se tem é da experiência da Coca-Cola no cinema, né? Alguns autores vão falar que isso nunca existiu, que foi mentira e tal, mas você tem uma porção de dimensões, né, dessa, desse beba Coca-Cola, né, que era uma mensagem que aparecia piscando no cinema em uma determinada sessão de filmes lá, e eles estavam verificando se era possível você condicionar os consumidores a ter maior consumo de Coca-Cola utilizando essa técnica, né? Então, esse seria o exemplo de publicidade subliminar. Na jurisprudência, eu sei de um caso que chegou ao STJ, que era uma publicidade subliminar de uma empresa de cigarro, na época que era possível fazer esse tipo de publicidade, acho que nos anos 2000, se eu não me engano, que utilizava uma aproximação entre jovens, entre uma vida descolada, aventuras e tal, e o consumo de cigarro. Isso chegou no STJ, o STJ condenou a empresa, na verdade veio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e foi confirmada depois no STJ, danos morais coletivos ali. Então, esse princípio da identificação é bem importante e aí, principalmente quando a gente pensa nas publicidades de hoje, né, que são as publicidades aí no YouTube, no Instagram, né, você nunca sabe se aquele influenciador, aquele professor que você segue, ele está te vendendo algo, ele está te indicando algo de coração, né? Até, às vezes, eu vejo alguns professores brincando, né, falando, oh, eu não estou recebendo nada por isso aqui não, tá? Eu estou falando para vocês porque é importante mesmo, esse livro é bom, esse autor é bom, esse curso me ajudou, enfim. A gente, na internet, perdeu um pouco da possibilidade de saber quando que aquilo ali é uma publicidade ou não, principalmente pelo princípio da identificação, né? E, inclusive, se você for pensar, o Facebook, todas as redes sociais, elas são de graça, né? Não são à toa. A forma com que eles captam dinheiro é por meio das publicidades que eles são direcionadas ali, né? Existe toda uma polêmica do uso de dados pessoais, interesses, enfim, que é algo que eu tenho certeza que o Faleiros vai falar. Diga. Sim, isso que você está falando aí é o coração da minha tese, né? Quando, quando eu resolvi trabalhar com essa ideia de um direito ao sossego, basicamente veio, obviamente isso não é meu, né? Veio a ideia do meu orientador lá do mestrado, em que ele me contou isso, sei lá, 2014, 2015, né? Eu cheguei para conversar com ele e ele falou assim, ó, Bazan, que absurdo. Eu acabei de mandar um e-mail para a secretaria do mestrado, ele era o coordenador, falando do nosso processo seletivo. Então, veja, o processo seletivo é um concurso público para entrar no mestrado, que era o mestrado público da universidade.
Então ele mandou lá, né, as várias, olha, o processo seletivo será no dia tal, a matéria é essa, tem que constar aqui, né, tais e tais informações no edital. Veja, dentro de um e-mail que vai ter exatamente a mesma garantia de privacidade que as cartas têm, conforme a Constituição. E aí ele falou que assim que ele mandou o e-mail, ele abriu o Google e começou a aparecer lá, faça mestrado em Direito, né, em Portugal, faça mestrado em Direito em tal universidade. Então, ou seja, isso era um indicativo de que aquela empresa que envia o seu e-mail de um endereço eletrônico para outra, ela sabe o que você está enviando ali, ela pega aquelas informações ali, mesmo que a Constituição proteja a sua privacidade, ela pega aquelas informações ali e vende para alguém que está interessado em saber quais são os seus interesses. Né? E aí daí que surge a ideia do habeas mente, porque ninguém merece, né, pesquisar no Netshoes um tênis Nike e depois vira um inferno, né? Sua vida fica rodeada por tênis Nike. Para quem tem os reloginhos, né, já me falaram que até os smartwatch, né, eles, hora ou outra, ficam aparecendo essas publicidades de direcionadas, né, pelo aquilo que você pesquisou. Isso é uma realidade, é um grande problema, e é um problema que aparentemente será fortemente combatido se a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor. Então, isso que você falou, Eudes, é a realidade da internet, né? A realidade da internet hoje é saber quem é você, quais são os seus interesses, o que você faz e te oferecer tudo o que for possível para te induzir a consumir aquelas coisas que você talvez nem sabe que tem interesse, né? Certamente vocês estão recebendo publicidades de OAB, cursinho, concurso. É bem provável que no final do. Se você digitar no Google lá, né? OAB já era. Já era, já era. Vai. É, não. Isso não é paranoia, não. Isso acontece. A Apple já. Ela já desabafou, né? Que faz isso, mas todas as empresas fazem. Inclusive, uma vez eu estava conversando com o Paulo Antônio na sala dos professores, né, no horário do intervalo. Estava conversando sobre livro, eu falei, Paulo Antônio, você tem que ler O Admirável Mundo Novo. Livro foda, muito bom e tal. Ele está até aqui, inclusive, eu acho. É esse livro aqui, ó. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E aí eu falei pra ele, você tem que ler esse livro e tal, né? Aí ele, não, eu vou comprar e tal. Será que na Amazon tem? Eu falei, ah, bem provável que tem. Lá tem, eu compro muito livro lá. Saí e fui dar aula. Quando eu saí da aula, ele veio no corredor me gritando, né? Arthur, o que que foi? Ele, cara, olha isso aqui, né? A Amazon mandou um e-mail para ele falando que o Admirável Mundo Novo estava em promoção, né? Veja, isso para mim é algo normal, porque sim, eu utilizo. Não, na verdade. É, exatamente. Isso tudo é a realidade, tá? Vou falar pra vocês, eu falo, não é fake news, né? Não, eu não tô viajando. Eu falo com propriedade porque é um assunto que eu estudei bastante tempo e a minha câmera fica sempre isolada aqui quando eu não estou usando. O que, que as empresas fazem? Isso é loucura, cara. Elas fazem uma leitura do movimento do olho e vejam, quando a gente tem desejo por algo, nossa pupila dilata. Então, é tudo. E isso é tudo algoritmo, né? Não é uma pessoa que fica lá vendo, ouvindo o que, que você está falando. Não, são algoritmos, são programas que vão computando aquelas informações ali, por meio de uma programação pré-existente. E eles fazem isso, essa análise do olhar e abrem a sua câmera para saber onde que é que você se interessa, onde que você despertou maior interesse ali, né? Então, até para ajustar melhor a forma com que o site apresenta os produtos, os serviços e tal. Isso é uma realidade. Então, é um livro muito bom. Ah, ele está em algum lugar aqui. De neuromarketing, que o cara vai explicar bem aprofundado como que eles fazem isso. Né? Então, câmera e áudio é o tempo inteiro. Inclusive a Alexia, né? Não sei se vocês conhecem a Alexia, que é o que seria o primeiro
robozinho que interage com vários aparelhos de uma casa, né, que é da Amazon, ele fica ligado o tempo inteiro, né? A Amazon fala que não, que ele fica stand-by, mas ele fica ligado o tempo inteiro. E teve um caso bem interessante nos Estados Unidos, recente, que dois amigos combinaram de tomar uma cerveja, ver um jogo, uma coisa assim. O cara tinha uma Alexa na casa dele. Pra quem nunca viu, a Alexa é aquele aparelhinho que você fala, Alexa, liga a televisão aí na Globo, né? E ela vai e liga. É, e aí, o que aconteceu? Esses americanos estavam assistindo um jogo, bebendo cerveja. No outro dia, um acordou loucaço, não lembrava de nada que tinha acontecido, e o outro morto. E aí começou a investigação criminal. E aí, um dos pedidos foi para que a Amazon liberasse o histórico, né, do que tinha acontecido. Porque se a Alexa estava ali gravando tudo, ela poderia falar se foi suicídio ou não. E aí começou toda uma discussão, né? Imagina que louco, né? Imagina o juiz ordenar que a Apple passe todo o histórico do seu celular para saber se você matou ou não o seu amigo, né? E onde fica, né, aquela proibição de produzir provas contra si, né? Eu vou comprar um celular que pode me condenar pelas provas que ele vai me mostrar, né? E aí a sorte é que a Alexia mostrou que o cara suicidou, né? Ele ficou tão louco de droga e cerveja que ele suicidou. E o outro sujeito só prostou mesmo. Mas foi um caso bem paradigmático que provou por A mais B que a Alexa escuta o tempo inteiro, né? Apesar da Amazon falar que não, eles escutam o tempo inteiro. E o que movimenta o mercado da internet é a publicidade. O Google, se vocês forem pensar, o Google não tinha nada quando ele surgiu, né? E hoje é uma das maiores empresas do mundo. Por que eles ganham tanto dinheiro? Porque eles sabem ali quem que pesquisa, o que pesquisa, e eles conseguem oferecer as posições, né, na pesquisa. Quando você pesquisa lá, por exemplo, livro Direito Civil, né, o primeiro site que vai aparecer lá para você é um site que obviamente está pagando mais para o Google poder mostrar ele em primeiro lugar. E geralmente isso aparece como patrocinado, né? Diga. Com certeza. Sim. Sim. Na verdade, Raimi, esse é um tema assim, já ensaiei algumas vezes para aprofundar um pouco mais. Tem um cara no Brasil ele é o cara do direito da parte de publicidade, que é esse carinha aqui, ó. Inclusive o livro dele me ajudou demais, que é o Adalberto Pascoloto. Não sei se ele é promotor de justiça ou ele é procurador. E ele tem trabalhado bastante essa linha de proteção da infância. Para você ter uma ideia, em alguns países que a gente vai dizer assim, civilizados, não existe publicidade infantil. Não existe. Totalmente proibida. Igual aqui no Brasil não existe publicidade de cigarro, não existe publicidade infantil. E a explicação é óbvia. E ela é extremamente racional, é o que você falou. A criança ela não tem maturidade para saber se adquire ou não aquele produto ou serviço. Se ela não tem maturidade, não é lícito você permitir que alguém invista dinheiro para convencer aquele sujeitinho a consumir. Né? Eu gosto de brincar que a criança ela revela sua vulnerabilidade na publicidade naquele corredor do supermercado. Né? Você está ali de boa ali com a criancinha, aí de repente tem um Kinder Ovo lá de R$ 15, ela já olha e fala, eu quero. Aí começa a discussão, né? Não, hoje não. Não, mas eu quero esse aqui. É o House, a Ruffles. Aquele corredor lá não fica lá à toa. Ele fica lá para a criança. Para ela dar um show lá para a mãe e a mãe comprar tudo que ela quer para não passar vergonha. E aí quando você tem publicidades, elas são de forma até mais agressivas quando são crianças, né? Então tá passando lá na TV Globinho Meninas Superpoderosas, no momento do intervalo vai aparecer tudo da Menina Superpoderosa. É mochila, caderno, é chapéu, né? E veja, até eu iria querer comprar aquilo ali, né? Você tá no mundo da magia, né? E de repente vem te oferecendo produto e serviço. É interessante, cara, que as empresas que fazem filmes infantis, elas ganham mais dinheiro com os produtos vinculados ao filme do que com o filme em si, né? Então você pega, por exemplo, o Harry Potter, né? Aí vem lá, tudo que você utilizar a imagem ou usar a menção Harry Potter, você tem que pagar os direitos autorais ali. É livro, é mochila, é camiseta, é boné, é o brinquedinho,
É tudo que tiver vínculo com Harry Potter, você vai ter isso num lugar civilizado, né, onde não tem pirataria, você vai ter que pagar ali a porcentagem para a empresa. Então, publicidade infantil é um problema gravíssimo, né? E no Brasil nem se fala nisso, né? Pra você ter uma ideia, tem um caso legal, vou até falar para vocês mais à frente quando a gente for estudar isso, que era uma publicidade acho que era de sapatos, e que no meio da publicidade lá aparecia criança jogando, todos os sapatos velhos fora, né? Fala, pega o sapato que você tem, jogando fora mesmo, jogando pela janela, não sei não, era colocando fogo, eu não lembro direito. E veja, né? Você fazer isso pra criança, cara. Eu, se fosse criança, eu ia botar fogo até no meu quarto, né? Eu quero um quarto novo agora, cheio de tênis do Seninha, que brilha no escuro e tal. Então você tem esse problema que vai se agravar ainda mais quando você vai pra internet, né? A criança fica ali o dia inteiro jogando Minecraft e tudo que for do Minecraft vai aparecer para ela nas pesquisas ou no e-mail dela, sei lá, no WhatsApp dela. São problemas nossos e que ainda não têm soluções jurídicas, né? Estamos construindo soluções. Eu recebi hoje. Eu recebi hoje. Eu participei de uma live anteontem, em uma universidade. É, não pode falar qual que é, né? Milton Campos, acho que é, de BH. Aí hoje me ligaram, se eu tenho interesse na pós-graduação e tal. A gente viu aqui que você participou do evento. Então veja, é isso que me incomodou durante toda a minha pesquisa, sabe? O nosso sossego, olha, se eu quero pós-graduação sua, eu vou procurar você. Não precisa me ligar. Eu não quero que você me perturbe, eu não quero que você me enche o saco me mandando e-mail ou me mandando mensagem no WhatsApp, né? Eu tinha uma empresa de carro, não pode falar, né? Renault, todo sábado, todo santo sábado, eles enchiam meu WhatsApp de mensagem. Todo sábado, todo sábado. Eu até brinquei com um amigo meu, falei, ó, eu tenho aqui um caso que será o caso paradigmático que eu vou tentar levar ele para o STJ, né, com a minha tese. Me perturbando o sossego, eu não quero. E aí eu pedia, olha, por favor, eu não gosto de carro da Renault, eu não vou comprar carro da Renault se você continuar me mandando mensagem. Aí eu bloqueava o número, no outro sábado eles me mandavam de outro número. Eu salvei mais de 15 números da mesma empresa, né, a mesma concessionária de Berlândia, que ficava reiteradamente me mandando aquela oferta lá. Isso enche o saco, né? Você tem casos de pessoa que recebe 40 ligações num dia, né? Eles. Então, não tem como o direito achar que isso é normal, né? Que é o livre mercado. Não tem como. Mas, galera, é isso aí. Pelo tardar da hora aí, a gente... Quinta-feira não tem aula, sexta tem. Sexta eu vou ter que dar um trabalho, senão não vai aparecer ninguém, né? Tô brincando. Sexta a gente continua aqui, fiquem à vontade para assistir a aula, quem tiver interesse e tudo. Continuamos a parte de publicidade. Deixa eu travar o vídeo aqui.